Boa noite, o meu nome é João Correia e sejam bem-vindos a mais uma hora académica. Hoje assinalamos 55 anos do histórico dia 17 de Abril, que deu início à crise académica de 1969. O dia era 17 de abril de 1969. A Universidade de Coimbra inaugurou o Departamento de Matemática e o Presidente da República, Américo Tomás, e o Ministro da Educação, José Hermano Saraiva, deslocaram-se à cidade para presidir a cerimónia. Os estudantes, que protestavam pela democratização do ensino superior, saíram à rua para receber a comitiva. De capa negra aos ombros e empunhados de cartazes, os jovens universitários manifestavam-se contra as restrições à liberdade de expressão e à autonomia da universidade. Já dentro do novo edifício, a reunião de inauguração aconteceu dentro da sala 17 de abril, a portas fechadas para os estudantes a quem não foi concedida autorização para assistir à cerimónia. No alinhamento dos discursos não havia sido incluído um único representante dos estudantes, apesar da Associação Académica de Coimbra o ter solicitado dias antes. E se já muitos academistas demonstravam gostar de desafiar o destino, nada podia preparar o Presidente da República da época para o atrevimento que se seguia. Finalizado o discurso de Américo Tomás, o então Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, envergando capa e batina, sopra acima de uma cadeira e diz: Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à Sua Académica. A palavra não foi concedida. Seguiu-se o discurso do Ministro das Obras Públicas e imediatamente depois termina a sessão de forma abrupta e o Presidente da República abandona a sala. À saída da comitiva, ecoavam as vaias dos estudantes e a certeza de que a crise académica de 1969 havia começado. Nessa mesma noite, Alberto Martins é preso pela PIDE e passa a noite na cadeia. É libertado no dia seguinte e decorre uma Assembleia Magna que exige a participação dos estudantes no Senado Universitário. A 22 de abril, 8 estudantes que constituíam a Direção-Geral da Associação Académica são suspensos da universidade e proibidos de assistir às aulas. Logo nesse dia, uma nova Assembleia Magna decreta o luto académico e as aulas são substituídas por reuniões e debates. O paço das escolas passa a receber Assembleias Magnas diárias pelo meio-dia. A 30 de abril, o Ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva, numa emissão da RTP, anuncia e reprova o movimento estudantil, que ia ganhando forças. A situação acaba por se revelar extremamente utópica, já que Saraiva traz o assunto para o plano mediático, numa altura em que os jornais, a rádio e a televisão estavam impossibilitados de o mostrar. Após José Hermano Saraiva demonstrar alguma fragilidade para com os acontecimentos que se iam desenrolando, a resposta do governo à revolta estudantil intensifica-se e a Universidade de Coimbra é encerrada por decisão ministerial a 6 de maio. O calendário de exames é mantido. No dia seguinte, a queima das fitas é cancelada. A Direção-Geral da Associação Académica apresenta então a Carta à Nação, na qual pede uma universidade nova num Portugal novo, à qual se une uma greve aos exames. O boicote ao calendário de exames era o maior sinónimo da convicção que tanto movia os estudantes. O risco era desmedido. Sabiam que chumbar deliberadamente era um bilhete garantido para a África e a mobilização para a guerra colonial. Mas já nada os parava. Avançaram. Mais de 5.000 alunos votaram a favor do boicote, mas pouco menos de 200 afirmaram que iriam manter a realização dos exames. A academia fica assim então dividida entre grevistas e fura-greves. Durante os dias de exames, os estudantes saíram à rua agitando a cidade. Uns lançavam balões com mensagens de ordem nas praças, outros entregavam flores pelos habitantes de Coimbra. Em julho, foram revelados os números. 87% de estudantes tinham faltado às avaliações e os restantes 13%, que em grande maioria haviam rompido com a decisão por pressões familiares, foram intitulados de traidores e as suas caras espalhadas pela cidade. Enquanto isso, a polícia persegue com dezenas de prisões que se estenderiam nos meses de verão. Mas ainda antes dos números serem contados, um outro momento marcante na história da crise acontecia a 22 de junho, na final da Taça de Portugal. A equipa de estudantes iria defrontar o Benfica na final da competição. Lisboa encheu-se de cartazes de protestos e de capas negras e pela primeira vez Américo Tomás faltou ao evento e o jogo não foi sequer transmitido pela RTP. A taça foi conquistada pelos encarnados, mas os jogadores da Académica colocaram a capa aos ombros em sinal de luto. Arriscaram tudo e ninguém os calou. Repleta de estudantes de partida para outro continente, com destino à guerra colonial, a estação de Coimbra B foi palco de mais um grito de protesto contra o regime.
A crise estudantil de 1969 foi fulcral na Revolução de Escravos que viria a acontecer em Portugal 5 anos depois. Esta ligação umbilical faz os estudantes de Coimbra atores principais no derrubo da ditadura e na instauração da democracia em Portugal. Hoje foi inaugurado um mural junto à Associação Académica de Coimbra, que homenageia o então Presidente da Direção-Geral de 1969. Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na cerimónia. No dia em que se celebra os 55 anos da crise académica de 1969, a Associação Académica de Coimbra homenageou Alberto Martins com um mural alusivo ao histórico dia 17 de abril. Alberto Martins recorda o momento em que pediu a palavra e apela a todos os estudantes para que também o façam com espírito democrático. Aos estudantes de Coimbra, nestes tempos difíceis de incerteza e individualismo, desejamos a ousadia da esperança solidária e que as naus da liberdade de abril, sem regresso, lhes tragam o sonho inacabado de uma sociedade mais livre, justa e solidária, como a Constituição exprime. Aos jovens nascidos no pós-25 de abril, à sua insubmissão e risco, podemos pedir nos dias de hoje, quando, em nome da liberdade, pedirem a palavra a alguém que a queira negar, lembrem o gesto rebelde, justo, esmagador. Queremos falar, queremos falar, queremos falar. Marcelo Rebelo de Sousa presidiu a homenagem ao Presidente da Direção-Geral da AC de 1969 e realçou a importância de viver em democracia e de fazer uso da palavra. Dei a palavra de imediato ao climáximo, àquelas jovens e jovens que queriam expor as razões da sua luta, que falaram livremente. Depois acabaram por sair, eu pedi uma salva de aplausos para a causa que eles defendiam, que tiveram, e estavam 1000 estudantes presentes, 1000. Mas aproveitei para falar do Alberto Martins. Eu disse, olha, querem saber a diferença entre democracia e ditadura? É esta. É que há 55 anos houve um estudante que pediu a palavra e a ditadura virou as costas e saiu porta fora. E hoje em democracia é pedida a palavra ou é assumida a palavra, mesmo sem pedido, e imediatamente é atribuída, porque todos têm direito a dizer o que pensam, mesmo que seja contra a liberdade e a democracia. A democracia admite isso que a ditadura não admite. Renato Daniel reforça a educação como uma ferramenta para o futuro dos jovens. Não posso deixar de salientar que é exatamente nas instituições do ensino superior, tal como a Universidade de Coimbra, que reside uma das maiores armas contra o populismo e contra os discursos fáceis, a educação. É aqui que se forjam mentes críticas capazes de questionar, de analisar e de pensar por si mesmas. É aqui que se promove o conhecimento, a tolerância, o respeito pela diversidade. É aqui que se constrói o futuro. O reitor da Universidade de Coimbra e o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra ressaltam a necessidade de manter os valores de abril nos dias de hoje. Estas lições de tolerância, de diálogo, de democracia, de liberdade são profundamente atuais e cada vez mais atuais, infelizmente, quando nós olhamos ao que se passa pelo mundo fora. E, portanto, eu espero que a nossa Academia continue a ter esta irreverência, continue a exprimir aquilo que sente, continue a ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento. É essa a nossa forma de estar, é a nossa forma de ser. Hoje, mais do que nunca, tendo presente a instabilidade política que se vive no país, na Europa e no mundo, devemos olhar para este acontecimento com um elevado sentido de responsabilidade, sendo nosso dever zelar pelos direitos conquistados com o 25 de Abril. Porém, convém não esquecer, a liberdade é um direito conquistado, não é um direito adquirido. O mural, situado ao início da rua Padre António Vieira, foi criado pelos artistas Saint-Marie e Aguerrito, nas 2 semanas antes da sua inauguração. O Presidente da República destacou o legado de Alberto Martins e a importância da sua atitude pelo país. Não conheço outra figura que simbolizasse num determinado momento milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas unidas pela mesma causa. E é muito justo, portanto, este tipo de homenagem. Só ele justificaria esta homenagem
e é muito justo que seja uma homenagem da Academia, da cidade e do país. A secção de jornalismo da Associação Académica de Coimbra inaugurou esta tarde uma exposição na República Bota Abaixo. A exposição é alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. A secção de jornalismo da Associação Académica de Coimbra inaugurou uma exposição na República Bota Abaixo alusiva aos 50 anos de 25 de Abril. O espólio passou a estar disponível a 17 de Abril, no aniversário do pontapé de partida da crise académica de 1969. Portanto, esta exposição surge de uma parceria e uma sinergia entre a secção de jornalismo e a Real República do Bota Abaixo, que é uma república que nós, enquanto associados da secção de jornalismo, sempre contactámos imenso, porque é uma república muito envolvida naquilo que é a académica e aquilo que é o movimento estudantil. E surgiu esta ideia de fazer esta exposição em conjunto, mais porque nós estávamos a pensar fazer uma atividade com eles, na altura do Encontro Nacional de Jornalismo Universitário, e agora pensámos que, como está a chegar o 25 de Abril, achámos que continuámos a fazer a nossa pesquisa e achámos que seria interessante fazer a exposição neste dia, no 17 de Abril. A exposição encontra-se dividida em 3 partes. Numa primeira sala encontra-se um espaço dedicado à luta estudantil no período que antecedeu a Revolução dos Escravos. A segunda sala diz respeito ao movimento estudantil na atualidade, que inclui diversas manifestações. Por fim, a biblioteca mostra o papel das mulheres na academia e a evolução do arquivo da secção de jornalismo. A ideia era ser uma exposição alusiva aos 40 anos da secção de jornalismo. Entretanto, como surgiu esta oportunidade de criar esta sinergia entre ambos os arquivos, achámos por bem alargar o tema para ser uma coisa um bocado mais ampla, que refletisse na mesma a nossa história enquanto secção, mas que também pudesse incorporar aquilo que o arquivo da República Bota Abaixo tem também para oferecer. E como eles foram uma república muito ativa naquilo que foi uma movimentação estudantil, tanto no pré como no pós-25 de Abril, achámos que também faria sentido fazer e puxar por esta veia mais reivindicativa. Esta exposição, inicialmente pensada para celebrar os 40 anos da secção de jornalismo, tomou um novo rumo, aliando o Arquivo da Estrutura e o Arquivo da República Bota Abaixo. As visitas estão abertas ao público até 1 de maio. O Conselho Fiscal e a Comissão Disciplinar têm novos presidentes. A tomada de posse decorreu durante a tarde de ontem no Polo 3 da Universidade de Coimbra. Os novos presidentes do Conselho Fiscal e da Comissão Disciplinar já tomaram posse. Alexandre Gomes e Bruno Santos, do órgão fiscalizador e do órgão de investigação, respectivamente, assinaram as atas na tarde de 16 de abril no Polo 3 da Universidade de Coimbra. Sob o lema Uma Académica para Todos, o novo dirigente do Conselho Fiscal destaca o compromisso da proximidade entre as estruturas e os associados. É com entusiasmo, orgulho e muita responsabilidade que tomamos posse enquanto Presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra. Tal como referi na apresentação da minha candidatura ao órgão, a Académica é um projeto eternamente inacabado. Projeto esse que merece continuação e proteção da nossa parte. Por parte de todos os jovens que já passaram pela casa e daqueles que estão por vir. O objetivo será sempre deixar a nossa marca e enaltecer esta histórica Academia. Alexandre Gomes elogiou o trabalho efetuado pelo anterior Presidente do Conselho Fiscal, David Cardoso, e assegura a continuidade do projeto. É por uma académica de todos e para todos que estou hoje aqui presente. É aquilo que edificamos e queremos manter. Só o podemos fazer com uma proximidade devida a todas as estruturas e a transparência que nos é exigida para com todos os associados. Bruno Santos sucede a Pedro Martins na presidência da Comissão Disciplinar e promete proatividade durante o mandato. Inicia-se hoje uma nova fase na Comissão Disciplinar da Ação Académica de Coimbra. Começa agora um dos maiores desafios da minha vida académica. Começa agora uma das maiores responsabilidades que já assumi até hoje. Quando cheguei a Coimbra, já tinha a certeza, desde o primeiro dia, que esta era a cidade onde queria estar a estudar. O peso e o sentimento desta capa transcendem tudo o que eu me imaginei até ao dia de a colocar pela primeira vez nos meus ombros. O estudante da Faculdade de Letras realça a necessidade de cooperação entre os órgãos da Associação Académica de Coimbra. Pretendemos um trabalho próximo com o Conselho Fiscal, para isso salvaguardar que todos os processos sejam resolvidos. Por isso, apresento a todos vós como novo Presidente da Comissão Disciplinar da Ação Académica de Coimbra, ciente da responsabilidade que é representar este órgão. É um órgão recente, por isso a aproximação deste órgão
a todos os associados é o trabalho que se deve ser feito no presente e em futuros mandatos. A tomada de posse destes órgãos decorreu com um mês de atraso face ao previsto nos estatutos da Associação Académica de Coimbra. A falta de residências e a endogamia académica são os maiores problemas identificados pelos núcleos de estudantes. Os resultados foram anunciados no estudo da Associação Académica de Coimbra, o CEALUPA. Os núcleos de estudantes consideram que o número de residências universitárias é insuficiente, de acordo com o mais recente estudo sobre os problemas pedagógicos sentidos pelos estudantes da Universidade de Coimbra. No que diz respeito à habitação, já sabíamos que iria ser algo que iria ser deficitário, iria ser um ponto a apresentar por parte dos estudantes e, de facto, esta escassez de residências que muito responsabiliza o Governo do cumprimento do PNAES e que esperemos que seja efetivado brevemente para conseguir ter mais camas, mais residências e que no futuro esta reedição do CEALUPA já não apresente uma necessidade de 100% dos núcleos de estudantes a necessitarem mais residências e que seja um número substancialmente inferior. Segundo o resultado do estudo, 52% dos núcleos consideram a endogamia como uma realidade. De acordo com o presidente da DGAC, este é um assunto de grande risco que sinaliza uma comunidade menos diversificada e mais fechada. Esta taxa muitas das vezes tem que ver com o próprio envelhecimento do corpo docente, que também preocupa a Associação Académica de Coimbra. São alguns dos aspectos que, desde 2019 até agora, não tiveram ainda alguma resolução por parte da Universidade de Coimbra e que demonstra que cerca de 50% do corpo docente da Universidade de Coimbra tem uma idade superior a 50 anos e apenas 26% tem uma idade inferior a 39 anos. Infraestruturas com mobilidade reduzida, qualidade pedagógica, método de avaliação e ação social escolar foram os pontos que Renato Daniel ressaltou como um balanço positivo em comparação com a última análise de dados apresentada em 2019. Logo, na qualidade pedagógica, a avaliação que os núcleos de estudantes davam em 2019 era de 3 em 5 e neste momento já é de 4 em 5, o que mostra claramente um investimento por parte da Universidade de Coimbra nesta qualidade pedagógica que de facto até acaba por ser se calhar o indicador que transmite maior dificuldade aos estudantes para o avaliarem positivamente. O livro que já foi apresentado em Assembleia Pedagógica será posteriormente discutido com os elementos da equipa reitoral de forma a criar estratégias futuras para a resolução dos problemas. A Associação Académica de Coimbra tem agora uma loja para venda de produtos associados à sua marca. A inauguração decorreu ontem nos jardins da AC. A Associação Académica de Coimbra tem agora uma loja de marca própria localizada no piso 0 do edifício sede da AC. A inauguração decorreu na tarde de 16 de abril. Falamos da maior e mais antiga associação académica do país e, portanto, que a partir de breves momentos estará disponível para toda a comunidade. Teremos a nossa loja a divulgar o nosso produto para o nosso público e para a nossa cidade. Na loja estarão disponíveis produtos de desporto, papelaria, entre outros, procurando agradar a membros da Academia e ao público em geral. Dar aqui uma nota relativamente àquele que é o projeto que a Universidade de Coimbra também tem como um projeto muito querido, que é o desporto universitário. E eu tenho a certeza, ainda para mais, estando aqui, irei já de seguida para a abertura das fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, nos quais estarão também equipas da Associação Académica de Coimbra que irão vestir este equipamento e que serão a cara e o espelho desta marca e que também sentem certamente esta pertença à marca académica. Inicialmente, a loja funcionará num horário reduzido, estando aberta das 14h30 às 18h30. Mas futuramente, este período será alargado entre as 10h30 e às 18h30. A verdade é que, ao longo do tempo, este trabalho tem que ser feito sempre numa lógica conjunta. Acreditamos que o símbolo cresce quando a cidade cresce. E quando temos esta trilogia, que já anunciámos várias vezes como uma trilogia vencedora, Universidade de Coimbra, Associação Académica de Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra, algo de mágico acontece e acho que esta loja, ao longo do tempo, poderá ser essa magia a acontecer na cidade de Coimbra. A loja da AC procura promover o desporto e a cultura académica. Através desta iniciativa, a AC quer continuar a servir a comunidade. A 7ª edição do Bright Future, evento organizado pelos núcleos de estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, reuniu 3 jovens para debater sobre o mote "Será Portugal um país para jovens?". A resposta foi consensual. O debate que integra o programa do Bright Future teve o seu ponto de partida com a questão: será que vivemos num país para jovens? Esta atividade fechou o terceiro de 4 dias de dinâmicas com o compromisso de preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Nós podemos transformar o nosso país para este ser um país jovem, e a partir do momento em que ele for um país jovem, Portugal for um país jovem, aí sim podemos considerar que Portugal é um país para jovens. Portanto, neste momento, Portugal não é propriamente um país jovem, precisa de se modernizar, precisa de atender às necessidades
que se sentem nos diversos setores da sociedade e nós também precisamos de ter uma consciência intergeracional. Durante a discussão, os temas em destaque foram a desigualdade sentidas no país, o novo orçamento de Estado, a composição atual do governo, os baixos salários, a crise de habitação, as altas propinas do ensino superior e a elevada imigração juvenil. Estudamos anos e anos a fio, saímos temos salários baixos para aquilo que foi o investimento e salários baixos quando comparamos com outros países, especialmente da União Europeia. Portanto, esse é o ponto essencial. Mas, claro, há problemas conexos, que são das infraestruturas, o quão longe nós estamos de casa. Eu, para fazer Vila Real, Lisboa, em transportes públicos, demoro 5 horas. Isto num país envolvido, num país tão pequeno, é quase inconcebível. Na habitação, porque o que nós gastamos com a habitação, deixamos pouco ao fim do mês para, como se referiu, ver jogos, o Sporting, que será campeão, espero eu, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para estar com os nossos. O evento contou com 3 jovens oradores de diferentes áreas. Andréa Brão, técnico superior na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Andréa Galvão, atriz, e João Pedro Caseiro, atual doutorando na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Uma pessoa com licenciatura hoje não está preparada e precisa de fazer mestrado. O mestrado é uma necessidade, porque as pessoas não podem competir sem ter mestrado. O mestrado é muito elevado, as pessoas vão para fora, e quando vão para fora têm em muitos sítios muitos benefícios. Com o fim da 7ª edição do Bright Future, organizado pelos 4 núcleos de estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, ficou ainda o alerta para a necessidade de uma mudança na mentalidade dos mais jovens, no modo de pensar a política. O calendário da Universidade de Coimbra para o próximo ano letivo, 2024-2025, já foi divulgado. O primeiro semestre terá início a 9 de setembro e terminará a 14 de dezembro, dia em que inicia a pausa letiva de Natal. A suspensão das aulas para a Festa das Latas e imposição de insígnias está calendarizada entre os dias 2 e 10 de outubro. A época de exames do primeiro semestre terá início a 3 de janeiro de 2025. O segundo semestre tem início marcado para dia 3 de fevereiro e término a 22 de maio. A meio do semestre, as atividades letivas serão interrompidas para as férias da Páscoa, entre 14 a 21 de abril. Para fechar o ano letivo, estão marcados os exames da época normal, da época de recurso e da época especial, a decorrer entre os dias 6 de junho e 25 de julho. O ensino superior terá no próximo ano letivo 73.095 vagas. Nas instituições públicas estarão disponíveis um total de 55.166 lugares, o que significa um aumento relativamente ao ano letivo transado na ordem dos 0,3%. Já nas instituições privadas, haverão 17.929 vagas, verificando-se também um aumento no número de lugares de acesso, na ordem dos 0,4%. Em relação à Universidade de Coimbra, no regime de acesso geral, para os mais diversos cursos do primeiro ciclo, estarão disponíveis 3.391 vagas, um aumento de 8 vagas em relação ao ano letivo ainda em curso. Com os concursos especiais de acesso, a instituição totalizará 4.854 vagas para estudantes universitários. A 10 de abril decorreu a Assembleia Magna dos Calouros, com o nome O Triunfo dos Porcos. O evento esteve integrado nas celebrações da Semana da Capibatina. No dia 10 de abril, o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra organizou nos Jardins da Associação Académica de Coimbra uma atividade intitulada O Triunfo dos Porcos, uma Assembleia Magna para calouros. A atividade de hoje à tarde foi o Triunfo dos Porcos, uma Assembleia Magna dos Calouros. Está enquadrada nas atividades da Semana da Capibatina e o que nós assistimos aqui é exatamente a uma Assembleia Magna dos Calouros, para me repetir. Portanto, a ideia é que os calouros levem à discussão as propostas mais ridículas, mais inverosímeis, mais excêntricas da nossa academia e que depois haja ali um debate, e é o que também nós assistimos, foi que depois há ali sempre um debate entre os diversos cursos, entre as diversas faculdades, o que espelha também as diferentes opiniões que eles têm acerca das coisas que são propostas. Inspirada na obra de George Orwell, este exercício pretende divulgar o modo de funcionamento e participação de uma Assembleia Magna através da sátira de assuntos do cotidiano. Então, o objetivo é nós tentarmos que os calouros recebam ou ganhem algum daquele que é o espírito irreverente
do estudante de Coimbra. Portanto, os caloiros chegam-nos cada vez mais despidos desta característica, que nos é tão querida, e nós com esta atividade nós pretendemos que eles se apercebam do quão importante é a sua participação cívica, mais particularmente nas Assembleias Magnas. Portanto, o quão importante é que eles participem, que proponham, que se façam ouvir. Sob o lema "Os caloiros são todos iguais, mas há caloiros mais iguais do que outros", a atividade contou com mais de meia centena de participantes. A organização prevê a possibilidade de subir o número de presenças em edições futuras. Sim, esta questão da adesão é sempre um bocadinho subjetiva, porque está sempre dependente dos horários de aulas deles, das frequências, dos exames, etc. Nós, quando fazemos esta atividade, já sabemos mais ou menos com quantos caloiros estamos a contar. Portanto, hoje tivemos aqui cerca de 65 caloiros, mais coisa menos coisa. Uma participação mais ou menos em linha com a que tivemos o ano passado. Talvez no próximo ano poderemos tentar escolher uma semana que seja mais fácil para conseguirmos ter uma assembleia ainda maior, por assim dizer. O caloiro André aponta fatores importantes que considera serem benéficos acerca da tarde que passou e não poupa elogios ao exercício deste tipo de atividades. Ao longo das praxes, nós só estamos nós dentro do nosso departamento, e estas atividades, como foi a que aconteceu hoje, proporcionam-nos a nós estar a interagir com outros cursos. A minha perspectiva desta atividade em longo prazo é que, pelo menos eu falo por mim e acho que falo por vários colegas que estivemos aqui presentes, vamos chegar amanhã ao departamento e dizer: fizeste mal não ter ido à Magna, que é uma experiência diferente. O balanço final por parte da organização também é positivo. Acho que correu bem. Portanto, nós tivemos aqui quase 2 horas deles a apresentarem propostas e a discutir, portanto, se não tivesse corrido bem, acho que tinha demorado 15 minutos ou meia hora. Numa tentativa de fomentar a participação ativa na comunidade académica, o Triunfo dos Porcos enquadra-se nas atividades da Semana da Capa e Batina, organizada pelo Conselho de Veteranos e que termina no dia 12 de abril. E agora passamos para a Inês Serra, na Desportiva. Boa noite e sejam bem-vindos ao Na Desportiva desta semana. A Académica OEF recebeu o Futebol Clube Felgueiras na passada tarde de dia 13 de abril no estádio Cidade de Coimbra. A Briosa saiu dominada durante toda a partida. Mesmo assim, conseguiu um ponto em casa para a tabela. A Académica OEF recebeu o Futebol Clube de Felgueiras no estádio Cidade de Coimbra. Os visitantes não perderam tempo e logo no primeiro minuto já fizeram Carlos Alves trabalhar. No minuto seguinte, mais uma chance, com o mesmo destino. A equipe adversária dominou completamente o primeiro quarto da partida, e foi aos 18 minutos que Carlos Eduardo abriu o placar para os felgueirenses. Aos 27 minutos, a Briosa acordou e tentou reagir, mas Pereira perde uma chance clara, cara a cara com Bruno Pinto. Os estudantes tiveram mais uma oportunidade minutos depois, mas o arqueiro impediu o golaço de Lucas Henrique. Já na segunda parte, novamente, Felgueiras começou superior à Acadêmica e ampliou o placar poucos minutos após o apito inicial. Apesar de toda a festa, o golo foi anulado. O ator Carlos Eduardo encontrava-se fora de jogo. Foi apenas nos acréscimos que veio o alívio dos estudantes. Após uma cobrança de falta, Diogo Amaro, o Tusso, cabeceia uma bola teleguiada, que foi parar no fundo das redes adversárias. Thiago Moutinho, treinador da Acadêmica, admitiu que a luta pelo acesso está mais complicada do que nunca, mas explica o porquê não vai jogar a toalha. Os 15 pontos que ainda temos em disputa, ainda jogamos com Lourosa, jogamos com o Braga B, jogamos com o Alverca, jogamos com as equipas que estão acima de nós, também elas vão jogar entre elas, portanto sabemos que está mais difícil hoje do que estava antes do jogo, sabemos disso, mas não atiramos a toalha ao chão, não desistimos, porque é isso, enquanto for possível nós estamos aqui para lutar, para trabalhar e para dar a cara e para assumir as responsabilidades depois. O técnico explicou um pouco sobre qual foi a estratégia tática escolhida para o jogo e por que alterou durante a partida. Usando algumas dinâmicas que temos vindo a treinar também,
termos vários planos se o jogo não estiver a correr bem. Fomos usando isso, acabamos se quiser num 4-4-2, mas com também depois o Aloísio a estar na frente para termos um jogo mais direto, porque também tínhamos que arriscar, tínhamos que procurar o golo, tínhamos que pôr a bola ou colocar a bola perto da baliza do adversário, mas fomos usando várias dinâmicas dentro da mesma estrutura ou dentro de estruturas diferentes, fomos usando várias dinâmicas para realmente conseguirmos criar perigo no adversário, porque inicialmente o jogo não estava de forma nenhuma a resultar, e essas dinâmicas que vamos trabalhando são sempre dinâmicas ou planos para conseguirmos pelo menos criar mais perigo ao adversário. Acho que conseguimos isso e no fim conseguimos este golo que nos permite continuar vivos. O Mister lamenta a falta de efetividade que a equipa tem tido nos últimos jogos. Não fomos eficazes na finalização que temos de ser também, muitas vezes estes jogos, e se olharmos um pouco para a Liga 3, também temos esse padrão, muitas vezes a eficácia, que numa oportunidade de fazer um golo, 2 oportunidades de fazer um golo, e nós precisamos às vezes muitas oportunidades para fazer um golo, tem sido isso, mas no fim a equipa tentou tudo. Apesar de já serem mais de 3 meses sem vitória em casa, Thiago Moutinho afirma que ele e seus jogadores estão confiantes no trabalho. Acreditamos no trabalho que está a ser feito, acreditamos em tudo e em todos, e portanto não vamos agora de forma nenhuma a tirar a toalha ao chão, desistir, porque essa palavra não entra aqui. Por isso é que estava a dizer há pouco, enquanto olhamos para a tabela classificativa, temos ainda 5 jogos, 15 pontos, é possível, vamos continuar a lutar, vamos continuar a trabalhar com todas as forças que temos. O treinador do Felgueiras, Agostinho Bento, se recusou a prestar qualquer declaração na sala de conferência. A Briosa perdeu a chance de ultrapassar a equipe adversária e mantém-se no 5º lugar, com 11 pontos. A Acadêmica volta a entrar em campo no próximo fim de semana, dia 20 de abril, contra o 3º lugar, Lusitânia de Lourosa, aqui em Coimbra. A Associação Académica de Coimbra vai acolher as fases finais do Campeonato Universitário de 2025. Com a vontade de integrar toda a comunidade estudantil nos campeonatos, a organização pretende criar uma nova linha do SEMTUC que liga os 2 polos em competição, o Estádio Universitário e a Sol 1. A cidade de Coimbra irá acolher as fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários em 2025. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra mostra-se bastante contente com a nomeação. Neste caso eu diria que até é um misto de sentimentos, portanto, desde logo uma satisfação enorme em ver que, no caso da tutela do desporto universitário, a nível nacional, confia na Associação Académica de Coimbra e confia em Coimbra para a organização do maior evento que existe do ponto de vista do desporto universitário. Depois, também, para além da satisfação, um sentimento enorme de orgulho, porque também é, no fundo, aquilo que é o espelhar, ou espelha, no caso, todo o trabalho que tem vindo a ser realizado pela Direção-Geral, no caso mais particular, em relação ao desporto universitário. O vice-presidente da Direção-Geral afirma a vontade de envolver toda a comunidade estudantil no evento, como forma de a potenciar. Do ponto de vista da organização deste evento, sem sombra para dúvidas que uma das intenções da Associação Académica de Coimbra será, sem sombra para dúvidas, envolver a comunidade estudantil. Estamos a falar de uma comunidade que é muito versátil, uma comunidade que abrange vários campos de ação, e, portanto, sem sombra para dúvidas que iremos recorrer à nossa comunidade. Os campeonatos universitários, que irão acolher cerca de 1.500 pessoas, poderão, na ótica de Diogo Lopes, beneficiar de diversas formas, não só a Academia de Coimbra, como toda a cidade. Queremos desde logo consciencializar através de dados significativos e reais o impacto que este evento pode ter não só para a Academia, mas também para a cidade. E depois, naturalmente, que de uma forma muito, diria, informal, o impacto será muito positivo e antecedendo até qualquer tipo de resultado e de dados, será muito positivo. Estamos a falar de muitos estudantes a visitarem Coimbra, a viverem durante 2 semanas a nossa realidade, a estarem no seio da nossa academia. Para unir os 2 polos de competição, está em progresso a vontade de criar uma nova linha SEMTUC que os una para facilitar a deslocação dos atletas. Outra particularidade é também a previsão de uma criação de uma linha SEMTUC que irá ligar o polo do estádio universitário
ao polo Sol 1, que é onde normalmente estarão concentradas as restantes instalações e infraestruturas desportivas, e portanto isso permitirá aos estudantes atletas, no caso que estão a visitar Coimbra, que irão competir em Coimbra, uma mobilidade também muito positiva entre polos desportivos. A candidatura da AC foi a única apresentada para um evento que decorre em abril do próximo ano. A primeira edição da UC Sports Week terminou no passado domingo, dia 14 de abril, com um passeio de bicicleta. Este juntou os vários elementos da comunidade da Universidade de Coimbra para percorrer a cidade e mostrar que é possível unir todos os polos da Universidade a pedalar. Em relação aos resultados desta semana, no basquetebol, a Académica saiu derrotada por 58-54 contra o Imortal B e encontra-se em 7º lugar na tabela classificativa da Proliga. No basquete feminino, a Académica de Coimbra vence 67-43 na casa do Clube 5 Basquete, em Gondomar. Fica assim no 5º lugar da tabela. No hóquei em patins, a Académica vence por 4-2 no União Desportiva Oliveirense e sobe na tabela, ficando em 9º lugar, a 2 pontos do clube enfrentado. No handball, a Académica soma uma derrota frente ao Handball Clube Lamego, por 19-24, e encontra-se em 7º lugar na tabela da 2ª Divisão. É tudo no desporto esta semana. Passo para ti, João. A Recita das Faculdades decorreu a 11 de abril. O evento, que levou dezenas de estudantes até os jardins da Associação Académica de Coimbra, teve atuações e declamações poéticas. A Recita de Faculdades voltou a reunir dezenas de estudantes nos jardins da Associação Académica de Coimbra a 11 de abril. Flávia Silva, Francisco Orfã e Vanessa Santori, membros da Comissão Central da Queima das Fitas 2023, foram alguns dos jurados desta edição. A Recita é uma atividade do Flor da Tradição, já há várias edições da Recita, e é onde estudantes e antigos estudantes mostram, através de interpretações musicais, de declamação, a sua capacidade de sátira social e de mostrar os seus problemas da académica. Eu acho que o importante é nós conseguirmos estabelecer um equilíbrio entre mantermos a tradição e também termos algumas inovações. Acho que o importante é mantermos a rotatividade entre os grupos académicos para todos os grupos poderem ter de ano para ano a oportunidade de atuar, e depois termos sempre novos grupos que tragam novas críticas sociais e que mantenham sempre a Recita com o seu componente tradicional. É um enorme prazer estarmos cá, passado um ano depois de tomarmos posse, e continuar cá nestas atividades que nós próprios estivemos cá no ano passado a organizá-las, e para mim é um gosto estar aqui com os meus companheiros de viagem. Pedro Barbosa Ribeiro foi o apresentador desta edição e reforça a importância de manter tradições como esta. Acho que faz com que nós peguemos nas nossas tradições mais antigas da Academia. Eu acho que continuá-las a metê-las em prática e continuar a fazê-las, acho que é muito bom, porque continuamos com a tradição. Acho que é muito importante mesmo. Atuações terminadas e avaliadas, o grupo dos Sem-Abrigo foi o vencedor da Recita das Faculdades 2024, o grupo que fez a sua atuação em torno de críticas à Academia. Na segunda-feira, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas, em parceria com a Secção de Jogos de Tabuleiro, organizou um concurso trivial. O evento decorreu no Centro Cultural Dom Dinis e premiou as 3 melhores duplas. A Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2024, em parceria com a Secção de Jogos de Tabuleiro da AC, organizaram o concurso trivial a 15 de abril no Centro Cultural Dom Dinis. Em jogo estava um bilhete geral para os vencedores. Natasha Fernandes, comissária da Cultura, realça a importância da participação dos estudantes nas atividades adjacentes à queima das fitas e mostra-se satisfeita com a adesão. O evento contou com 20 duplas de participantes, 40 inscritos no total. Então, este tipo de eventos é importante porque inclui toda a comunidade estudantil e mostra aos estudantes que a Queima das Fitas organiza não só as noites de parques, mas um leque bastante abrangente à comunidade estudantil. Os vencedores do concurso destacam a diversidade de conhecimento entre os participantes do concurso.
foi uma ótima disputa. Nós, tanto na primeira como na segunda ronda, fomos a desempate final e depois nunca mais acabava, a malta sempre a acertar. Incrível. Eu acho que toda a gente devia merecer prémio, porque incrível mesmo. Além do prémio do primeiro lugar, os participantes que ficaram na segunda posição receberam 2 bilhetes pontuais para a festa académica e os terceiros um pack de merchandising da Queima das Fitas 2024. O cortejo da Queima das Fitas vai repetir as alterações do ano anterior. A mudança no percurso do cortejo de dia 26 de maio prende-se com as obras do Metrobus. O percurso do cortejo da Queima das Fitas de 2024 irá sofrer alterações semelhantes às do ano anterior. As obras do Metrobus Mondego forçam a alteração do trajeto. À chegada à Praça da República, os estudantes cortam em direção ao Teatro Académico de Gil Vicente e percorrem a Avenida Sá da Bandeira pelo lado ascendente automóvel. Além disso, o cortejo mantém o itinerário pela Rua da Sofia e pela Avenida Fernão de Magalhães até ao Largo da Portagem. No final, os carros alegóricos passam a Ponte de Santa Clara e serão desmontados junto ao Semetuque. As restantes vias que contenham obras serão vedadas para a proteção dos participantes. O cortejo volta a sair à rua ao domingo, este ano a 26 de maio. E passamos agora para a meteorologia da próxima semana em Coimbra. E chegamos assim ao fim de mais uma hora académica. Continuam a acompanhar a TVAC em tvac.pt. O meu nome é João Correia. Obrigado e boa noite. Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à É preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar, que é luar o sol da graça que nos vem iluminar, com amor a lumiar. É preciso acreditar que a canção de quem trabalha é um bem para se guardar, que não há nada que venha a vontade